do Apocalipse, capítulo 8, os 2 versículos. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. O versículo 3 também, né? E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Livro do Apocalipse, capítulo 8, do versículo 1 até o 3. Então, quando a gente está estudando a Bíblia Sagrada, a gente sabe que a gente não pode colocar de lado de maneira nenhuma o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a Bíblia ela é de inspiração divina. Então, não tem como a gente decifrar e alcançar a interpretação correta sem o auxílio do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode colocar de lado o lado humano na hora de se estudar o texto sagrado, né? E em que momento o lado humano ele vai interferir, vai contribuir para uma interpretação sadia da Bíblia Sagrada? É por intermédio do estudo, né? A gente pega um texto aparentemente obscuro, pega um comentário aqui, uma Bíblia de estudo acolá, e essas coisas, junto com o auxílio do Espírito Santo de Deus, vão produzir uma interpretação sadia e correta da Bíblia Sagrada. E é legal que quando a gente pega esse texto do livro do Apocalipse, a gente pega um comentário aqui, uma Bíblia de estudo acolá, a gente vai notar que esse texto ele é um pouco obscuro e vai surgir um certo debate que vai gerar em torno de uma pergunta, de uma indagação. Que indagação é essa? É que o texto está falando, por intermédio da visão de João, no livro do Apocalipse, que houve silêncio no céu. Aí a pergunta que vai ser gerada é essa. Por que se fez silêncio no céu? O porquê do silêncio? Vai surgir essa pergunta. E alguns intérpretes vão vir com muitas conjecturas na tentativa de se achar uma resposta. Mas é bacana que quando a gente olha com cuidado e a gente estuda o texto e alguns comentários, a gente vai ver que tem uma interpretação, uma aplicação desse texto para responder o porquê do silêncio no capítulo 8 do Apocalipse. Se fez silêncio no céu. E é muito interessante que, por intermédio dessa interpretação, também vai se gerar uma aplicação. Mas por que o texto fala que houve silêncio no céu? É porque o texto vai dizer que havia algo que estava acontecendo aqui. Ali o que era? Era oração. Está fazendo referência à oração dos santos. Que santos são esses? Os santos que estão orando, intercedendo, clamando ao Senhor nosso Deus. Assim nos diz o texto no versículo 3. Olha, a oração de todos os santos. Então tem uma interpretação que é muito bacana que vai dizer que houve silêncio no céu, o quê? É como se fosse assim, ó. Deus dissesse assim, ó, para os anjos que estavam adorando a Ele: façam silêncio, porque eu quero ouvir a oração do meu povo. Eu quero ouvir a oração. Olha para tu ver como é interessante. Deus pediu para fazer silêncio no céu porque Ele queria ouvir a oração daqueles que o temem. Daí dá para tu tirar uma aplicação, a gente tirar uma aplicação muito bacana, qual é? É que Deus, Ele se interessa em ouvir as nossas orações, as nossas súplicas, a nossa voz. De repente, às vezes a gente pode se achar um pouco, digamos, diminuído, quando você tenta falar com alguém, você tenta chamar a atenção de alguém, você não consegue, você puxa a conversa. Isso já não aconteceu, né, de você ser ignorado, e às vezes você se sente um pouco diminuído por isso. Mas é interessante que a Bíblia dá a entender, nos mostra que Deus, Ele não ignora a nossa oração e a nossa voz. Deus, Ele pediu, o texto está dizendo: faça silêncio porque eu quero ouvir a oração dos meus servos, das minhas servas. O texto está dizendo. Aí você pode dizer assim: irmão, tu diz que Deus Ele se interessa em ouvir a nossa voz? E por que às vezes a gente ora e a impressão que dá é que o céu está de bronze? A Bíblia vai dar a entender também que não é pelo fato de você estar de bem com Deus que você não possa ser provado. A Bíblia diz que Deus pediu para fazer silêncio porque Ele queria ouvir a oração dos seus servos e das suas servas. Façam silêncio aí, anjos que estão adorando, porque eu quero ouvir a voz dos meus servos e das minhas servas. Aí você diz: já está com tanto tempo que eu oro e eu não vejo uma resposta. No capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que ele orou 3 vezes a Deus para que Deus viesse a tirar um espinho que estava na sua carne. Paulo estava passando por uma batalha espiritual. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a Bíblia vai falar que Paulo orou 3 vezes. Sabe qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Então isso pode estar acontecendo. De repente você pode estar achando que Deus não está ouvindo a tua oração porque Ele ainda não respondeu a tua oração. Mas tu pode estar na situação de quem? O meu irmão, minha irmã? Na situação de Paulo. De repente tu pode estar com um espinho na tua carne. Tu pode estar orando para Deus tirar essa dificuldade, essa provação. Aí a resposta de Deus qual é? Às vezes, até por intermédio do silêncio: a minha graça te basta. O fato do cristão estar sendo provado não quer dizer, do silêncio de Deus, não quer dizer que Deus não está atento
a oração do seu povo. Então que essa palavra sirva de consolo, de conforto para você essa noite, né? Que o fato de você estar orando, estar buscando de Deus uma resposta, e o fato de você ainda não ter alcançado essa resposta, não quer dizer que Deus ele não está ouvindo a tua oração, não. Porque ele está ouvindo sim. O texto disse que Deus ele pediu, faça silêncio, porque eu quero ouvir a oração. Assim nos diz o texto. Então que em Deus em Cristo, ele continue abençoando a minha e a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.